Graça e paz a todos, aqui é o pastor Edmilson Oliveira, da igreja Getsemane, em São José dos Campos, São Paulo. Nós vamos aqui para a parte 2 do nosso estudo bíblico, o cristão e a bebida alcoólica. Será que tomar um pouco de vinho é bom para o coração? Então vamos continuar o nosso estudo aqui. Eu quero, com isso, ler aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Então, nós interpretamos a Bíblia, né, conhecendo, observando, estudando o que a Bíblia diz acerca de determinado assunto. Então, nós estamos analisando o que a Bíblia diz sobre bebida alcoólica. E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo faz uma conotação, né, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, e logo no 7 ele entra com a bebida. Então, esses sóbrios, lá no original grego, que é o Novo Testamento no grego, é a palavra nefo, que significa abstinência total de vinho, de bebida alcoólica. Não beber bebida alcoólica. Não beber vinho embriagante. Essa palavra sóbrio, aqui, repito, nesse texto, nesse contexto, essa palavra sóbrio quer dizer isso. Lá no original hebraico é a palavra nefo. Então, continuando aqui, também no Novo Testamento, aonde está escrito a palavra vinho, nem sempre é vinho fermentado, tá bom? Pode ser vinho fermentado e suco de uva espremido, suco de uva puro. A palavra para vinho no Novo Testamento é oinos, que significa essas duas coisas, vinho fermentado ou suco de uva puro, tá bom? Então nós temos que analisar o que a Bíblia diz para nós descobrirmos o que ela quer dizer. Ficou muito bom isso aí. Então, Lucas, vamos analisar, Lucas 7, 33, 34. Os fariseus de Jesus, ele que disse, os fariseus acusavam ele de ser comilão e beberrão e comilão, mas os fariseus, eles odiavam Jesus, eles não gostavam de Jesus, eles queriam difamar a Jesus. Então não era que Jesus estava dizendo que eles estavam falando uma verdade, tá bom? Fica até fácil de entender isso aí. Outro texto, Jesus e os seus discípulos na Páscoa, onde Jesus instituiu a ceia do Senhor, ou podemos chamar Santa Ceia do Senhor. Ali é explícito, entendeu? Está ali com todas as suas letras. Jesus, na Páscoa, que ele instituiu a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia do Senhor, ele e os seus discípulos tomaram o fruto da vide. Está escrito lá nos Evangelhos, Mateus 26, 29, Marcos 14, 25, Lucas 22, 18, que eles tomaram fruto da vide. E outra coisa também, outro argumento, que na Páscoa, está lá em Êxodo 12, 19, Êxodo 13, 7, era proibido ter coisas fermentadas na Páscoa. Então, mais um argumento que Jesus tomou suco de uva, fruto da vide, na Páscoa com seus discípulos. Que o fermento, vinho fermentado, né, para o suco de uva virar vinho, ele tem que ser fermentado. Então, Deus proibiu o fermento na Páscoa. Nada de fermento, porque esse fermento simboliza pecado. Então tem que ser coisa pura. Sobre a transformação da água em vinho.
nas bodas de Caná da Galileia. João 2, do 1 ao 12, aquela festa de casamento. Primeiro, que Deus é santo. Deus é santo. Jesus é santo. Deus tem um padrão de moral elevadíssimo. Jesus é Deus. Ele nunca iria numa festa onde que tivesse bebedeira. Tá? Primeiro argumento. Segundo argumento, que quando Jesus falou assim para os serventes, pega as talhas e enchei elas de água, somando ali aquelas talhas, dá 700 litros de água. Jesus, que é santo, Deus na sua santidade, ia transformar 700 litros de água em 700 litros de vinho fermentado para colocar todo aquele povo bêbado, que aonde tem bebida forte, nós lemos lá em Provérbios 21, e nós sabemos disso na nossa vida cotidiana, onde bebe-se tem briga, tem alvoroço, tem escárnio. Jesus ia pôr aquele povo todo bêbado, o Deus Jesus, o Emanuel, que traduzido é Deus conosco, ele ia colocar todo aquele povo bêbado ali? Não. Outro argumento já dentro da Bíblia, dentro assim da palavra escrita, o mestre Sala, quando deram o vinho, a água transformada em vinho, os serventes foram lá e entregaram para o chefe da cerimônia, o mestre Sala. Ele provou o vinho e falou, peraí, foi lá e falou para o noivo, você serve primeiro o vinho inferior, e você deixou o vinho bom por último. Nessa linguagem judaica, vinho bom é o vinho puro, é o suco de uva puro. Então Jesus transformou naquela festa água em suco de uva, não em vinho fermentado. O mestre, repito, o chefe de cerimônia, o mestre Sala, falou para o noivo, ô noivo, você deixou o vinho bom por último e serviu primeiro o inferior, pois primeiro serve o bom, que as pessoas estão no começo da festa, depois serve o inferior, e esse inferior é o vinho misturado com água, que eu falei lá no primeiro vídeo, que para alguns rabinos, escritores antigos seculares, não era só tementes a Deus, não, seculares, romanos, gregos, mistura de 2 para 1, 2 de água, 1 de vinho, 8 de água para 1 de vinho. Tem rabinos e outros escritores romanos e gregos diziam que o povo tinha o costume de misturar 20 proporção de água em 1 litro de vinho. Então é isso que o mestre Sala estava querendo dizer para o noivo. Então Jesus Cristo transformou água em suco de uva, tá bom? Agora vamos aqui para a ciência. Será que um pouco de vinho é bom para o coração? Médico cardiologista, Dr. Júlio César de Oliveira, professor de medicina na Universidade Federal do Mato Grosso, diz ele é cardiologista, que um pouco de vinho é bom para o coração. Ele disse, é mito, não é verdade. A Sociedade Brasileira de Cardiologista, diz ele, de cardiologia, diz ele, esse cardiologista, ela não recomenda que os médicos orientem seus pacientes a tomarem vinho, pois além de ser um mito, além de não ser verdade, recomenda a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Pode levar o vício ao alcoolismo. Também esse doutor Júlio César de Oliveira, que é cardiologista, professor da Universidade Federal do Mato Grosso, ele cita na sua entrevista, no seu vídeo, que o Congresso Europeu de Cardiologia de Barcelona, do ano passado, divulgou um estudo que comprova que
que tomar um pouco de vinho não traz benefício algum para o coração. Então é um mito. Não é verdade que um pouco de vinho, um cálice de vinho, como andam falando por aí, é bom para o coração. Não é verdade, é um mito. Então, cristãos, homens do bem, pessoas do bem, mulheres do bem, não vamos beber bebida alcoólica. Tá bom? Isso é o que diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus e mais a medicina, a ciência. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.